Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa semana, nessa 25ª semana do Tempo Comum, celebrando hoje São Mateus, apóstolo e evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa do apóstolo e evangelista São Mateus, somos lembrados por Jesus qual é a sua missão. Jesus veio para os pecadores. Infelizmente, nós temos uma certa cisma, nós temos uma certa resistência em nos assumir pecadores. Então a gente foge dessa fragilidade que é humana, que todos nós temos, e não queremos aceitar que somos limitados, falhos, que temos nossos erros, defeitos, imperfeições. E Jesus veio exatamente para isso, para nos corrigir, para nos convidar a uma metanoia, ou seja, a uma profunda mudança de vida, de postura, de atitude. Jesus, ele não veio para aqueles que se acham já santos. Quando a gente se acha santo e perfeito, a gente renega a vinda de Jesus em nosso favor. A gente rejeita aquele que veio para nos salvar. Quando eu me afirmo perfeito e não pecador, eu, de certa forma, rejeito a missão de Cristo em minha vida. É muito importante que a gente reconheça-se pecador, o que todos nós somos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele não fazia distinção entre as pessoas. Jesus, ele não se importava com o que as outras pessoas iriam dizer dele. Muitas vezes, Jesus esteve com pessoas, moralmente falando, imperfeitas. Jesus, muitas vezes, esteve com pessoas de índole duvidosa. E nem por isso ele deixou de continuar sendo perfeito, de continuar sendo santo. Ele quer, diz ele, misericórdia e não sacrifício. Jesus, ele espera que nós hajamos com misericórdia com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E quantas vezes nós viramos as costas para aquelas pessoas que, ao nosso ver, não merecem a nossa presença entre eles. Quantas vezes nós passamos pelas ruas, pelos grupos e viramos o rosto, não cumprimentamos, nem sequer ousamos olhar para eles, pensando que somos melhores do que eles ou que eles não merecem nem mesmo o nosso olhar. Meus irmãos, minhas irmãs, ser perfeito é um convite de Jesus também. Ele pede isso de nós. Mas essa perfeição passa por seu exemplo, por seu ensinamento. Jesus, ele não faz acepção entre as pessoas, repito, e nos convida a termos esse olhar misericordioso para com as pessoas, com todos eles. O fato de
pelo menos saudar alguém, já o deixa muito contente, já o deixa muito aliviado na sua dignidade humana. O fato de se importar com essas pessoas que talvez tenham uma situação moral duvidosa, que talvez não preencha os requisitos do nosso círculo amistoso. Essas pessoas também são humanas, também precisam de nosso carinho, de nosso afeto, de nossa atenção. Errar, todos nós erramos. Pecar, todos nós pecamos, não é necessário lembrar disso. Mas sermos misericordiosos, isso aí não é para todos. Por isso que Jesus deixa o convite, para sermos misericordiosos. Todos e quaisquer sacrifícios cedem espaço a um coração misericordioso, porque o maior sacrifício está em você, mesmo se achando melhor do que muitas pessoas, consegue olhar para tais pessoas, consegue amar tais pessoas, consegue estender a mão, consegue chegar perto, consegue ao menos dirigir-lhes a palavra. Um sacrifício que vai te fazer melhor, que vai te fazer transformar. Não adianta simplesmente deixar de comer uma coisa ou outra. Não adianta ficar horas e horas ajoelhados. Tudo isso é bom, sem sombras de dúvidas. Mas se não vier encharcado, se não vier, de certa forma, banhado com a graça da misericórdia, nada disso tem valor, porque esse não é o querer de Jesus. Esse não é a vontade de nosso Senhor. Ele é bem claro quando diz: eu quero. E se nós formos obedientes ao querer de Jesus, muita coisa mudaria na nossa vida e na vida de nossos irmãos. Bom dia, ótima semana.